teve, viu? Detalhe, para ele, a primeira vez que ele foi tirar o visto de turista, ele teve visto negado 7 vezes. Isso é verdade. Não, conta isso para nós. Adolescente, praticamente. Então, a história, 7 vezes visto negado. Essa história, na verdade, assim, quando lá no consulado da entrevista, não é lá embaixo onde você faz, no Consulado de Janeiro, é no segundo, no terceiro andar, que é onde eles atendem também o cidadão americano e os residentes permanentes. Então, quando a gente subiu, é engraçado, eu tinha subido já aquela escadinha 20 anos atrás, quando eu tive meu visto de turista negado. O que aconteceu na época? Foi em 1997, nós tínhamos um evento aqui em Nova York, era a aposentadoria do Patriarca Moé, do líder mundial daquela arte, era no aniversário dele e tal, e tinha uma comitiva do Brasil, eram 13 pessoas, e eu queria vir essa comitiva. De toda forma, eu queria vir. Eu tinha vindo adolescente, assim, para Disney, com a minha mãe, tinha um visto tinha inspirado. Então, assim, e na época, não tinha nem entrevista, você mandava para o despachante, ele já devolvia na sua casa o passaporte com visto. Era carimbado, né? Não era nem estampado. Então, assim, eu não tinha nenhuma, na minha cabeça, nenhuma possibilidade de um visto eventualmente não ser concedido. E, né, peguei, me inscrevi lá na comitiva, disse que eu vinha, né, isso foi em metade do ano de 1997, e fui no consulado, cheguei lá, fiz a entrevista, e aí o cara não deu o visto. Eu falei, mas como assim? Ele falou alguma coisa? Nós não temos certezas que o senhor vai voltar para o Brasil. Sim, mas o que eu posso fazer? Aí ele me explicou, falou assim, não, você precisa, normalmente você espera 6 meses para pedir de novo. É engraçado voltar nesse tempo, eu não lembrava tanto disso. E aí, foi muito interessante, que eu falei assim, mas eu tenho que esperar 6 meses? Em algum momento ele fala assim, não, você pode voltar amanhã se quiser, mas o recomendado é esperar. Eu falei, pode voltar amanhã? Pode. Aí voltei, né? Aí paguei de novo a taxa e voltei no dia seguinte. Sério? Sério. E quando eu voltei no dia seguinte, foi negado de novo. E aí o cara falou para mim o seguinte, olha, não, mas... E aí eu tentando saber, eu falei, porque eu botei na cabeça que eu vinha, eu falei, eu vim, eu vou. E aí, pela terceira vez e pela quarta vez. E era interessante que na época, a entrevista, era lá dentro, tinham 4 guichês, né? Assim, o cônsul que tinha entrevista eram 4. E eu descobri na época que você não pode ser entrevistado, e eram de manhã, você não pode ser entrevistado 2 vezes pela mesma pessoa, tem que ser por outra. Então, na quinta vez que eu fui, eu cheguei lá de manhã, os 4 já estavam lá. Então, eu fiquei esperando, virou o turno. Tinha algumas entrevistas à tarde, para entrar o turno da tarde para ser entrevistado. E não foi aprovado pelo 6º, pelo 5º, pelo 6º e pelo 7º. Eu brincava na época, e assim, eu esperava 2, 3 dias, juntar mais documento e ia. Eu falei, eu vou. Sério, cara? Isso foi muito marcante. Eu estava tão... Ele pegou até a Jade nascer, né? A minha filha, minha primeira filha nascer, eu levei a ultrassonografia. Minha mulher estava grávida da época, minha esposa da época. Eu levei a ultrassonografia. Minha filha vai nascer aqui, cara. Eu apelava de tudo quanto é forma. Mas, assim, teve um dia que foi muito marcante. Foi exatamente nessa 7ª vez que eu fui lá, em que o cara chegou para mim e né, o cônsul, né, chegou para mim, né, não entregou o visto. Na 6ª vez, na verdade. E eu pedi uma entrevista lá com assim, um vice-cônsul, com uma pessoa acima dele para tentar me explicar o que estava acontecendo, né? E isso foi muito marcante, porque assim, eu fiquei horas esperando essa entrevista com essa outra pessoa, né? Eu pedi lá e foi concedida. Quando eu chego, era muito interessante, porque eu fiquei numa fila, ele ficava tipo atrás de um vidro assim, blindado, mais alto, mais ou menos como é o guichê, só que sentado e mais alto. Então você meio que olha para o rei, você fica de baixo assim, ele estava no alto, sabe, assim, separado por uma parede. E aí, essa entrevista que eu esperei horas, durou, assim, tipo, 2 minutos também, porque eu perguntei, senhor, só que ele, o que você deseja, né? O que deseja saber? Era uma entrevista de consulta só. Eu queria saber, né, por que não está sendo entregue isso, né? Por que não está sendo aprovado? Porque eu não tenho a menor intenção de morar lá, não é, e não era mesmo. Eu tenho família, eu tenho minha vida aqui, eu tenho meu negócio aqui, eu tenho minha carreira aqui, minha profissão, assim, assado. Mas eu queria entender, né, por que está sendo negado. Ele pegou, deu uma pausa dramática, segurou um pouquinho e disse para mim o seguinte, isso foi literal, assim, que ele deu a entender que o consulado era território americano, portanto eu estava submetido às leis americanas. E de acordo com as leis americanas, ele não era obrigado a dizer para mim a razão pela qual o meu visto não estava concedido. O próximo, por favor. Aí eu falei, mas... Isso, não é? Próximo, por favor. E aí, Roger, assim, realmente eu entrei em parafuso ali. Parafuso.
Eu lembro até hoje, eu morava na Barra, na Barra do Tijuca, no Rio, né? O consulado era no centro da cidade, era longe. Eu peguei o metrô, desci no metrô, e na época tinha orelhão no telefone público. Eu liguei para São Paulo, né, para a pessoa que estava organizando lá a comitiva. Falei, era meu Renato, que por acaso mora aqui nos Estados Unidos, Renato Almeida. E eu falei o seguinte: olha, eu queria te pedir uma coisa. Pode me confirmar na comitiva, compra o meu bilhete de avião. Aí ele falou assim: pô, você conseguiu? Eu falei: não, mas se eu não comprar o bilhete, eu desisto. Eu estava tão por baixo, eu falei assim: compra, porque na hora que eu comprar, eu continuo tendo força para tentar. E quando eu desliguei o telefone, eu falei: mas que besteira que eu fiz, né? Mas que idiotice que eu fiz, né? Porque você poderia não conseguir de novo. Não, mas o certo era não, o normal era não conseguir. E aí fui pela 7ª vez, né? Desculpa, na 8ª vez, na 7ª não foi dado de novo. Aí fui na 8ª. E assim, parece coisa de filme, porque você fica lá sentado esperando, e à medida que vai vagando, eles vão chamando. Então assim, podia cair logo. O único que eu não tinha sido entrevistado podia ser o primeiro, foi o 4º. Então, na verdade, vagava, eu não podia, e voltava. Vagava, eu não podia, e voltava. Foi 3 vezes até chegar no último. Quando chegou no último, né, meu passaporte parecia um álbum de figurinha todo carimbado. E aí o cara me pergunta: olha, o que acontece? Por que, né? Por que você quer tanto? E aí eu sempre fui muito honesto, falei assim: eu não sei, eu não faço mais, eu não faço a menor ideia. Assim, na verdade, eu estou até arrependido de ter insistido tanto, porque não faz sentido esse esforço, essa quantidade de dinheiro que foi gasto. E quando foi aprovado, falaram alguma coisa diferente? Então, foi nesse dia que foi para esse cara, porque eu meio que desisti. Ele falou assim: por que tá sendo, por que acontece? Eu falei: não sei também, não faço ideia. Na verdade, eu não, sabe? O que eu posso dizer para você é que, assim, de fato eu quero ir. A história que eu contei no primeiro dia é a história verdadeira, né? O meu mestre vai se aposentar, vai ter uma cerimônia, eu quero estar nessa cerimônia, vai ser uma coisa histórica para a minha carreira, para o campo da arte marcial. Eu gostaria de estar lá, mas eu não faço a menor ideia. Aí ele pergunta assim: mas você vai, então, né, a passeio, né, ou uma espécie de um negócio? Eu falei: em certo termo, ser um negócio, né? Que o visto seria o B1, B2, né? Assim. Aí ele falou assim: olha, então existe a seguinte possibilidade. Se você quiser, você pode ir lá dentro, você pode pagar uma outra taxa. Eu já não aguentava mais pagar taxa, não tinha mais dinheiro para pagar taxa, né? Para você entrar no B1, B2, né, como visto, como negócio. Mas não há garantias que isso vai ser aprovado. Você quer? Eu falei: quero. E aí ele falou para mim: resposta certa. Nunca esqueço disso. Resposta certa. Você está brincando. Achei estranho aquilo. Fui lá, paguei, voltei. Ele me deu um protocolo e que o visto, né, era pego lá. Hoje eles entregam, mas na época você pegava lá no consulado 3 dias depois. Roger, 3 dias depois era o dia da viagem que estava marcado. Eu saí de casa. Você já tinha comprado. Não, eu saí de casa sem passaporte. Eu saí de casa de mala pronta, passei no consulado, peguei e fui para o aeroporto. Caraca. Foi tão louco esse negócio. Analisando a situação, sabe o que eu acho que foi, o Júlio e Márcia? Eu acredito que a questão ali é muito do discurso que você falou. Porque, por exemplo, quando você fala que está vindo para fazer algum tipo de negócio, é um visto. Se não me engano, é o B1. E quando é turismo, é o B2. Turismo e negócios, B1 e B2. Isso. Então, eu não sei se, de repente, no discurso dessas 7 vezes que você foi, talvez alguma coisa que você disse, não é a resposta certa. E o americano lida muito com o que você fala no início. Exatamente. Né? Não é isso, não, agora é isso. Não, o que você falou primeiro é o que está valendo. Exatamente. Pode ser, né? Eu acho que sim, né? O que eu sei é o seguinte: meu visto não era nem de turista, nem negócio. Era visto de chato. Né? Se eu tenho certeza, eu vou ter o visto de chato, né? Vai ser o CH1, só pode ser, porque assim, eu insistia. E teve um negócio assim, que foi muito, para mim foi muito marcante internamente, que quando lá pela quinta, sexta negativa, e todo mundo falava: desiste, cara, não vai ter como. Não tá na cara que não vai ter. E no fundo eu achava que não ia ter mesmo. Mas aí eu um dia falei para mim uma coisa e sustentei essa coisa. Falei assim: a viagem, lembra até hoje, era dia 18 de junho. Eu dizia o seguinte: no dia 18 de junho, se eu não tiver ido, eu vou dizer: eu não fui. Mas até o dia 18, eu nunca vou dizer: eu não vou. Então, isso para mim era muito claro. Tipo assim, olha, pode ser que eu não vá. Em não indo, eu vou dizer: eu não fui. Mas em nenhum momento eu vou dizer: eu não vou. E aí foi essa, na verdade, foi essa frase que eu cunhei para mim mesmo que me fez manter aquela
insistência mesmo, né? Aquela, eu não posso nem dizer motivação, sabe? Mas aquela ação mesmo, sem nenhuma motivação, de só fazer o que tinha que ser feito, e felizmente deu certo. E foi graças, olha que interessante, foi graças a essa primeira entrada, e aí só fazendo um parênteses, muito interessante, porque essa história ganhou, todo o campo da arte marcial todo mundo sabia. Eu cheguei, a comitiva acabou sendo alterada a data para 2 dias antes, né? Então eles viajaram, eu viajei sozinho. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pensei, né, depois desse desgaste todo, sem dinheiro, e assim, eu devo ter vindo com $200 para ficar uma semana e sei lá como que ia me virar. Tinha gasto que eu tinha, que eu não tinha, o que eu podia, o que eu não podia. Quando eu chego, aquela história já tinha chegado aqui antes de mim, né? E aí eu lembro que eu encontrei todo mundo, foi uma alegria muito grande. Aí o mestre do meu mestre, a primeira coisa que ele falou para mim foi assim, que você conseguiu, né? Eu falei, poxa, consegui. Ele falou, valeu a pena? Eu falei, valeu. Tinha acabado de chegar. Ele falou assim, mas você fez tudo isso para vir uma vez só ou para vir todo ano? Eu falei, na minha cabeça era uma vez só. Eu falei assim, todo ano. Ele olhou sério para mim, então você vem todo ano, não é? Aí eu falei, vou. E aí eu comecei a vir. Então, tá intimando, você vem todo ano. E aí eu comecei a vir, todo ano, assim, eu vim, quando eu apliquei, foi interessante. Eu comecei a acompanhar meu mestre em todas as viagens internacionais dele, aqui para os Estados Unidos e para fora. Então, quando eu apliquei em 2017 para o EB1, que é meu visto atual, eu tinha exatamente 30 entradas nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que isso também ajudou muito. Isso também contou, né? Porque, assim, assim tinha palestra, tinha curso, tinha seminário, tinha de coisa. Então, assim, de alguma maneira também, mesmo para o americano, em solo americano, isso contou positivamente. Eu sempre tive a chance de ficar e voltei. Enfim, sempre entreguei alguma coisa, né? Então, de alguma maneira, eu acho que esse visto que eu consegui com facilidade hoje, né, esse visto que eu tenho atual, eu acho que ele, na verdade, é a sequência, o desdobramento natural de toda a dificuldade que eu tive lá atrás, né, em 1997. Né? De certa maneira, eu posso configurar essas duas coisas como sendo uma coisa só. Uma coisa só.